Será que as ações da Sanepar são a maior oportunidade de 2025? Pouca gente está vendo. Olha esse gráfico aqui. Essas ações saíram de R$ 28 para R$ 35, uma alta de cerca de 35% só em 2025. E aí vem a pergunta, né? Será que essa valorização é o início de um movimento muito maior? Será que ainda é uma oportunidade? Ou será que a porta já se fechou e quem comprar agora está atrasado? Bom, nesse vídeo aqui eu convidei o meu sócio Felipe Almeida para falar sobre o que está por trás desse movimento nas ações da Sanepar, quais riscos que talvez ninguém esteja te contando. E mais importante, o Felipe ele vai abrir a nossa caixa preta e te mostrar se Sanepar, mesmo depois disso tudo, ainda faz sentido como uma ação a ser comprada de acordo com as nossas estratégias todas sistematizadas e quantitativas. Então presta muita atenção no que ele vai te dizer, deixa o dedo no like, comenta aqui se você tem ações da Sanepar e bora pro vídeo. Boa, vamos lá e vamos começar esse vídeo aqui dando uma olhada em como é que tá a Sanepar nesse ano aqui. Bom, no dia que eu gravo esse vídeo ela já passou de R$ 36 na cotação. De um mês para cá ela ainda assim sobe 18%, é uma alta muito forte. E quando a gente olha o início do ano até esse momento são 35% de alta. Isso tudo aqui sem considerar dividendos ainda. Se a gente abre aqui o site do Investor 10, a gente vai conseguir ter uma noção ainda melhor do retorno total, a valorização das cotas mais o pagamento de dividendos dessa empresa, que de um ano para cá foi de 45%. E é interessante a gente olhar para isso aqui e perceber que, por exemplo, quando a gente olha para o Ibovespa, que é a média do mercado brasileiro de ações, a gente vai ver que no mesmo período do início do ano para cá, a alta, já considerando dividendos das ações, foi de, na verdade, 15%. A gente tá falando aqui de 1/3 da alta que a Sanepar teve de um ano para cá. E aí, beleza, vamos tentar entender o que é que tá por trás desse otimismo que o mercado tá enxergando na empresa, e eu vi 3 principais fatores para isso. O primeiro deles é o próprio resultado recente da empresa, que foi bem positivo. Quando a gente abre aqui o resultado do primeiro tri de 2025, o que a gente vê de números principais é que o lucro líquido teve um aumento de 218% no começo desse ano, quando comparado com o início do ano passado. Ao mesmo tempo, a receita líquida também subiu, pouco mais de 6%, assim como a margem da geração de caixa saiu de 45% para 61%. 20% de incremento de margem na geração de caixa é gigantesco para uma empresa. Boa parte disso veio também por causa do número de economias que a empresa conseguiu fazer. E isso tudo ainda acontece enquanto ela ainda está aumentando o seu ciclo de investimento em infraestrutura para os próximos anos. E aí a gente vê alguns números como consequência desses resultados positivos melhorando, como é o caso do próprio ROI. Saiu da casa de 15% para 20%. Isso aqui é ROI de banco. Os melhores resultados dos bancões do Brasil estão com o ROI batendo isso aqui. Beleza, isso aqui já chama um pouco de atenção para o otimismo do mercado. Agora, o segundo motivo é uma história antiga da Sanepar que ainda vem gerando frutos para a companhia. E começou lá em 2024, quando a história de um possível recebimento de quase 4 bilhões de reais pela Sanepar começou a ser falado. Tudo isso vindo de um precatório, que nada mais é do que uma dívida que o governo federal tem com alguma pessoa física ou jurídica. Ou seja, a Sanepar, por ser detentora desse precatório, é como se ela tivesse um documento ali atestando que realmente o governo tem que pagar isso aqui para ele em algum momento. E isso veio de uma regra constitucional, inclusive chamada imunidade tributária recíproca, que fala que empresas estatais não deveriam ter algumas alíquotas de imposto federal que a Sanepar estava pagando ao longo de muito tempo. Por causa disso, a União precisa devolver esse imposto pago aqui para a Sanepar agora. E aí a gente olha para esse número aqui e tenta entender qual é a dimensão dele, 3,9 bilhões de reais. O que é que poderia acontecer com a empresa caso esse dinheiro caísse, sei lá, amanhã? E aí, para você entender, eu pergunto na sua vida financeira, por exemplo. Vamos dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Imagina que amanhã você recebesse 500 mil reais na tua conta que você não estava esperando. Ora, uma coisa imediata já ia acontecer. Você ia ficar muito feliz, ia gerar uma dopamina em você. Me conta aqui, como é que você ia se sentir se você recebesse 500 mil reais amanhã? Beleza, passada a felicidade, você ia ter duas opções de como é que você ia usar esse dinheiro. Ou você ia usar ele para pagar dívida, você pode quitar o financiamento imobiliário que você tem, pode quitar um carro, pode quitar uma dívida que a sua empresa está carregando. Ou na outra ponta, você também pode usar esse dinheiro para investir em algo, né? Vamos imaginar que você vai para uma dessas duas vias. Ora, se você acompanha a gente aqui no canal, você estaria mais propenso a investir, imagino eu. E aí, para investir, você poderia colocar na tua carteira de investimentos, que é o que a gente fala aqui, mas você também poderia colocar no seu negócio, abrir um novo negócio, comprar um imóvel, qualquer coisa desse tipo aqui. Mesmo com todas essas opções, uma coisa só não muda. No momento em que você recebeu 500 mil reais na tua conta, o teu patrimônio, ele imediatamente aumentou. Seja porque você reduziu um passivo, uma dívida, ou seja porque você aumentou um ativo, um investimento. Resumo da ópera, a tua vida financeira, ela foi valorizada, e é exatamente esse processo que pode acontecer com a Sanepar. Ela pode receber esse dinheiro de 4
bilhões de reais para pagar a dívida, que inclusive a dívida é um pouco maior do que isso, 4,7 bilhões. Mas convenhamos que não seria inteligente de uma empresa que está saudável financeiramente fazer isso, apesar que ela poderia. Ou ela poderia direcionar esse capital para o ciclo de investimentos que ela ainda tem pela frente. Seria suficiente para cobrir mais ou menos 1/3 da quantidade de dinheiro que ela quer gastar nos próximos 5 anos. É um tempo considerável. Ou como uma terceira via de opção ainda, ela poderia investir nos próprios sócios, distribuir esse capital que não teria destinação clara na forma de dividendos. O fato é que entrando uma quantidade de caixa como essa, o valor de mercado da Sanepar precisaria aumentar. Olhando para o que ela é hoje, são quase 11 bilhões de reais que o mercado está avaliando ela. Ou seja, se houvesse uma entrada de 4 bilhões aqui, ela precisaria se mexer, fazendo uma matemática extremamente simples, podendo trazer uma valorização de até 40% para a empresa. E é por isso, inclusive, que o pessoal lá da Genial traz essa questão dos precatórios como uma das principais para a tese deles mais otimista aqui para a empresa. Então, resultado positivo, a possibilidade do precatório que ainda está girando a companhia, são as duas primeiras razões. A terceira para esse otimismo é uma possibilidade, mesmo que remota, de uma privatização pela Sanepar. Afinal de contas, o mercado financeiro ainda vê motivos para esse movimento, principalmente por estar dentro da seara ali de um discurso mais liberal que busca eficiência, como é o caso lá no Paraná do Ratinho Júnior. E essa narrativa também é muito puxada pelo marco do saneamento, que foi lá em 2020, onde o governo basicamente abriu as portas para o investimento público e privado para melhorar a capacidade de atendimento de saneamento básico no Brasil. Então, se isso viesse a acontecer, ainda mais com o mercado não esperando, não colocando tanto isso no preço, a gente poderia ver um movimento mais forte. Mas então seria por isso que seria um movimento perfeito comprar a Sanepar nesse momento? E na verdade não. Tudo que a gente tá falando aqui tem um outro lado também. Afinal de contas, o principal trigger que todo mundo tá falando sobre a Sanepar é a possibilidade do precatório. E se a gente for ser bem justo mesmo, essa história de pagamento de precatório não é a coisa mais clara de acontecer aqui no Brasil. Na verdade, o que é comum é a despesa com precatório ser sempre jogada para depois pelo governo federal. Ainda mais com as contas tão difíceis de apertar, uma coisa aqui a gente pode ter certeza: não é a dívida dos precatórios que o governo vai priorizar num momento como esse. Então, por mais que já exista uma quantia considerável de dinheiro para a empresa receber ali, isso pode acontecer em 2027, 2028, 2030, ninguém tem como saber. Além disso, a gente não pode esquecer o risco atual. Por mais que ela seja um estatal de um estado, ela não é do governo federal e sim do governo Paraná. O que a gente vê é que quando uma interferência negativa acontece, o resultado das empresas controladas pelo setor público pode ser cada vez pior, como é o que aconteceu com as federais ali em 2025. E aí, quando a gente olha para uma Selic em praticamente 15%, ao comparar isso com o dividend yield atual dos últimos 12 meses da empresa, cerca de 4%, muita gente ainda pensa, ora, é melhor estar lá na renda fixa ganhando mais dinheiro com menos risco do que estar numa companhia como essa, ainda cheia de incertezas. E mais do que isso, mesmo que alguém olhe para esse momento da Sanepar e pense, poxa, será que ela é uma ótima oportunidade? Você vai acabar invariavelmente olhando para outras empresas do setor de saneamento também na nossa bolsa. Como é o caso da própria Copasa, que se a gente for olhar nos últimos 12 meses, também está com otimismo lá em cima. 46% de alta já considerando dividendos e praticamente 6% de distribuição. Também é o caso da Sabesp, com rumores ainda mais próximos da privatização, teve uma alta ainda mais forte em 12 meses, 61% de alta. O fato é que o mercado de saneamento como um todo parece estar passando por um ciclo forte de demanda e atraindo novos investidores. E aí a gente olha para isso aqui e pensa, tá, então como é que eu decido a hora certa de comprar uma empresa? Porque por enquanto a gente só consegue ter certeza de uma coisa: quando o movimento de alta ele acontece muito forte no mercado, quem se beneficia muito mais no médio prazo é a empresa que estava mais barata. Afinal de contas, ela tem muito mais espaço para se valorizar. Tá, então como é que a gente faz para saber se a Sanepar realmente está barata pra caramba nesse momento e se vale a pena pensar em compra para 2025? É justamente isso que eu quero te mostrar com base em um processo muito claro e validado que a gente faz aqui no clube. Agora, se você ainda está na dúvida de qual ação de saneamento é melhor para você, se você deveria estar pensando em pesar muito mais a mão na renda fixa ou na renda variável para aproveitar os próximos anos que podem ser muito positivos para a bolsa, e principalmente, como é que você faz para aproveitar as oportunidades que o mercado dá? Foi exatamente pensando em te dar respostas muito claras sobre isso que a gente criou a nossa sessão de consultoria gratuita, um espaço onde você vai conversar com um dos nossos especialistas treinados pela nossa filosofia aqui do Clube do Valor, que inclusive fez com que a gente se tornasse a maior consultoria de investimentos fora do eixo Rio-São Paulo, com mais de 4 bilhões de reais sobre consultoria e gestão. E é nessa sessão de consultoria gratuita que a gente pega toda a filosofia de investimentos que a gente já usa com os nossos clientes aqui do clube para acelerar o teu período até você chegar à tua aposentadoria. Para você
você participar dessa sessão de consultoria é totalmente gratuito mesmo. A única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, bora olhar para os números da Sanepar para entender se ela tá barata e principalmente se ela é uma boa para quem pensa em dividendos. Para isso, a gente usa as principais estratégias de seleção de ações aqui do clube. A primeira delas é a que encontra as 20 ações mais baratas da bolsa, usando principalmente esses 4 filtros no mercado, onde o foco é encontrar empresas que geram um caixa muito alto quando comparado com o valor do mercado dela. Imagina ali que você encontrou um apartamento para vender na sua cidade e ele está numa das melhores zonas da cidade como um todo, pagando um aluguel de 4, 5 mil reais ali todos os meses. Sendo que você encontrou uma barganha para comprar aquele apartamento porque o dono estava precisando vender muito rápido. E aí mesmo recebendo uns 5 mil reais de aluguel, você consegue comprar aquele apartamento por 100, 150 mil reais. Ora, um cenário como esse investimento pode ser muito positivo para você, indicando que a geração de caixa daquele apartamento comparado com seu valor de mercado é muito alta. E é por isso, com base em números, que esse apartamento estaria barato para você. Da mesma forma, a gente consegue procurar empresas geradoras de caixa com valor baixo. E é justamente para isso que a gente olha para um múltiplo chamado de EV/EBIT da companhia. O EBIT sendo a geração de caixa e o EV, o valor de firma da empresa. O que a gente percebe é que o EV/EBIT já esteve mais baixo, ou seja, a Sanepar já esteve mais barata no passado, ali em 2021. Nesse momento, ela está muito próximo do preço médio da sua história. E é justamente por causa desses números aqui que a Sanepar hoje está com um earning yield de pouco mais de 3%, colocando ela ali na posição número 123 dentro do ranking das ações mais baratas da bolsa. Como essa estratégia visa comprar somente as 20 primeiras, ela está bem longe de estar barata nesse momento. Então não é por causa do precatório, nem por causa do otimismo que a gente está vendo que seria um drive ideal para você comprar uma empresa como essa se você gosta dessa estratégia. Agora, para quem está buscando uma estratégia pagadora de dividendos que foca no fluxo de pagamento, principalmente quando se fala de uma empresa perene como a Sanepar, aí o que a gente faz aqui no Clube do Valor é olhar para um outro conjunto de critérios, já que uma empresa pagadora de dividendos ela tem uma outra expectativa do que uma ação barata. Para isso, a gente quer encontrar empresas com lucros consistentes e principalmente crescentes. Afinal de contas, a empresa que cresce lucro tem muito mais chance de manter um bom dividendo ao longo do tempo. A gente procura sempre as empresas que pagaram o maior dividend yield nos últimos 36 meses na sua média ponderada. E assim, depois disso, a estratégia máquina de dividendos busca comprar as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa. E a razão de investir assim é uma só. Esses critérios no passado geraram um retorno muito positivo para os investidores, de mais de 4 vezes o que rendeu o índice Bovespa no mesmo período. Inclusive, se você quiser conhecer mais detalhes da estratégia máquina de dividendos e outras 7 empresas que estão dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa nesse momento, aí eu te convido a baixar um e-book gratuito que eu mesmo escrevi contando tudo isso. Eu vou deixar um link aqui em cima ou na descrição do vídeo para você ter acesso. Quando a gente olha para o caso da Sanepar, o que a gente vê é um lucro que está crescente nos últimos 3 anos, mas quando a gente foca no payout da companhia, que está atualmente em 18%, a gente vê que o foco na distribuição de proventos não está nos maiores patamares, pelo menos não como a estratégia máquina de dividendos exige. Ela precisaria estar pelo menos acima de 30% para mostrar que o foco em distribuição de dividendos na remuneração do acionista continua vivo. E é por isso que, olhando para dividendos, para quem gosta dessa estratégia aqui, a Sanepar não faz sentido também nesse momento, já que as 10 maiores pagadoras da bolsa estão todas com a média dos últimos 36 meses acima de 7% ao ano de distribuição. E se você chegou até aqui e gostou da nossa filosofia de investimentos, eu tenho uma ótima notícia para você. O nosso principal treinamento de investimentos, que não era aberto há mais de 2 anos, o Do Dinheiro à Liberdade, a maior e mais completa experiência do mercado financeiro para multiplicar o seu dinheiro no longo prazo, que mostra a exata filosofia que a gente aqui no Clube do Valor faz para aconselhar mais de 4 bilhões de reais e trazer resultados muito acima da média para os clientes. Essa experiência está aberta para inscrições nos próximos dias. Então, para você conhecer o Do Dinheiro à Liberdade, eu te convido a clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo enquanto as vagas ainda estão abertas. Dito tudo isso, espero que você tenha pego um pouco dessa ideia do que está acontecendo com a Sanepar e como é que você toma uma decisão baseada nisso tudo. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado bem similar a esse outro para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal e eu vou estar aqui te esperando no próximo conteúdo.